O nosso curso ele está dividido em 3 módulos. O primeiro módulo ele fala sobre o problema, o bloqueio em si. Vocês vão ver várias vertentes, várias formas que o bloqueio causou. E o segundo módulo é a cura, a solução. E o terceiro é um aprofundamento mais técnico e até digo político dessa visão que foi criada quando você entende tudo que está dito aqui. A primeira coisa, o primeiro questionamento é que Jesus fala que veio causar uma divisão. Então, esse foi o grande questionamento. Como ele causou essa divisão? Em Mateus 10, 34, Jesus diz: não julgueis que vim trazer paz à terra, mas a espada. Então ele fala que veio causar divisão entre o filho e o pai, a mãe e a filha, a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Então, imaginem só, como é que ele veio causar essa divisão que ele prometeu? E aí, essa resposta vem em João 12, né? A partir de João 12, é a base do nosso estudo, porque dentro dele está tudo o que a gente vai discorrer dentro desse estudo. Aqui você vai ver a profundidade que somente 8 versículos tem e como isso pavimentou, construiu tudo que a gente vê na nossa sociedade, essa estrutura, tá? É muito profundo. Então, em João 12, o que acontece? Era um jantar, né, em que estavam presentes Lázaro, Marta e Maria começou a pegar um perfume, né? Esse perfume se espalhou na casa inteira e ela começa a lavar os pés de Jesus. Nesse momento, o Judas, ele questiona Maria e fala: por que a gente não usa esse perfume para ajudar os pobres? Seriam 300 denários. E nesse momento, Jesus, ele fala: deixa ela em paz, porque os pobres vocês terão sempre consigo, eu não. Né? Deixe que ela aproveite esse perfume para o dia do meu sepultamento. E a própria Bíblia fala que Judas não queria pegar aquele perfume para ajudar os pobres verdadeiramente, mas para roubar a caixinha da igreja. Então, vejam a nossa estrutura. Vejam que o que é mais contundente, né, dentro dessa parte da Bíblia é que Judas usa a mesma frase que todo um cenário político usa para atrair dinheiro do povo, para roubar o povo, que é: por que você, né, quantas vezes você já viu uma pessoa falar assim: por que você tem um carro tão caro, uma casa tão cara, enquanto tem gente que não tem casa? Quantas famílias você alimentaria com essa riqueza? Né? Quantas vezes você já viu esse questionamento? Então, é a mesma estrutura que Judas usa. Né? Ele chama Maria para dar o perfume caro dela supostamente para dar para os pobres, enquanto ele iria roubar a caixinha da igreja. E o que acontece? A grande divisão, ela acontece nesse momento, porque Jesus chama Maria para a liberdade. Né? Jesus tenta proteger a autoridade de Maria. Ele fala: deixa em paz, deixe que ela use o perfume como ela quiser, deixa que ela me louve com esse perfume. Né? Então você vê, a gente tem exatamente nesse momento a origem entre esquerda e direita. Porque Judas chama Maria para uma causa coletiva, fala: Maria, me dê o teu perfume que nós vamos ajudar os pobres, nós vamos resolver a pobreza. Enquanto Jesus fala uma frase ainda mais forte: os pobres vocês terão sempre consigo. Né? Deixe que ela use esse perfume da forma que ela quiser. Então, se Jesus estivesse hoje protegendo a pessoa que é questionada, ele estaria falando: deixa que ele use o pote do jeito que ele quiser. Deixe que ele use a riqueza do jeito que ele quiser. Enquanto Judas estaria querendo pegar essa riqueza para supostamente ajudar os pobres e roubar a caixinha da igreja mais uma vez. Percebem? Então, enquanto a esquerda, ela
tem essa batalha pela desigualdade, por causas coletivas, a causa coletiva. Judas é o pai das causas coletivas falsas, enquanto Jesus é a liberdade, como ele mesmo falou, ele é a verdade. Então essa é a grande divisão. Agora vocês percebem o que é hoje em dia que deixa, né, as pessoas completamente divididas, o que coloca em guerra pais e filhos, noras e sogras. Quais são as casas que são divididas pela esquerda e pela direita? Percebem? É exatamente a divisão que Jesus prometeu trazer. E a gente tem o ladrão de autoridades. Eu quero que vocês entendam que Judas estava querendo roubar a autoridade de Maria, porque ela estava lá por vontade própria, para usufruir daquele momento e louvar Jesus. Então, Judas tentou roubar o livre-arbítrio, a vontade de Maria, supostamente prometendo resolver a causa dos pobres e principalmente culpando ela por essa causa, né? Culpando ela pela pobreza. Então Judas é um ladrão que rouba a autoridade das pessoas, prometendo falsas causas. E com o propósito maior ainda de afastar Maria de Jesus, porque se Maria tivesse acreditado em Judas, ela pararia de louvar Jesus e daria todo o seu perfume para Judas para resolver a causa, né? E o mais pesado é que Judas usa esse instrumento de afastar de Jesus, roubar a riqueza, roubar a autoridade, inserindo uma culpa. Essa a gente vai aprender aqui sobre as armas de Judas. As armas de Judas é o que ele usa para atrair as pessoas e para roubar as suas autoridades. Então ele tenta culpar Maria pela pobreza. Ou seja, por que um perfume tão caro, você utilizando ele dessa maneira, se você poderia estar ajudando os pobres? Veja, os pobres, você deveria estar ajudando eles, não louvando a Jesus, né? E se a gente observar, todas as causas sociais hoje em dia, elas têm um culpado, né? Quais são os culpados hoje das causas sociais? É o hétero contra o homossexual, são os pretos contra os brancos, o rico contra o pobre, é o homem contra a mulher. Então, agora vejam quem são os culpados: o homem branco, rico, hétero, em causa pela família. Vejam, todas essas culpas remetem à figura exatamente de quem? De Jesus. Então, até hoje, as causas sociais, elas são criadas, no fundo, para afastar as pessoas de Jesus. Então, Judas, ele criou a luta pela desigualdade, onde a desigualdade não existia, né? Ele faz as pessoas enxergarem a desigualdade para que coloque as pessoas em luta, né? Já percebeu como as pessoas falam, eu luto pela desigualdade? Como se fosse uma luta que ela tivesse que lutar, mas ela não sabe quem mandou ela lutar. Quem mandou lutar foi Judas. Não. Porque Jesus falou para você, os pobres você terá sempre consigo, você não vai resolver essa causa. Enquanto as pessoas que estão lutando, elas estão acreditando nesse polo de desigualdade que existe entre pobres e ricos, né? Então Judas empurra as pessoas, ele cria esses polos de desigualdade, ele aponta para o outro e fala, tá vendo? Ali está o culpado daquela desigualdade. E aí ele cria esses polos. É como um experimento de uma formiga, né, preta e outra formiga vermelha. Então o cientista colocou as formigas ali para conviverem e quando ele chacoalhava o pote, as formigas entravam em guerra. E Judas é exatamente a pessoa que chacoalha o pote na luta pela desigualdade, porque ele aponta culpados pela luta, enquanto Jesus vem para livrar
libertar você da culpa, para te perdoar, para falar, você não é culpado de nada, né? Então, as causas socioambientais, imaginem quantas causas hoje em dia. É uma complexidade de causas muito grande, né? Então, mas elas têm todos esse culpado. Sempre o culpado, eles vão remeter à figura de Jesus para afastar ele, né? Façam essa observação quando vocês estiverem nessa dúvida, nesse embate. E o grande culpado vai ser sempre Jesus, porque você não vai ver em um ambiente de causas socioambientais e de luta alguém falando para você louvar Jesus. Não vão falar, por mais em um ambiente da esquerda, eles não vão falar para você ler a Bíblia, eles não vão se aprofundar no estudo e questionar realmente esses estudos e mostrar a verdade para você. Não. Eu vim desse ambiente em que se lia de tudo, se questionava de tudo, menos a Bíblia. E todo o conhecimento que tem aqui não é só porque está na Bíblia, é porque eu vivi, porque eu observei colegas, porque são anos de observação que foi revelado por esses versículos. E ainda se revelam, e você vai poder agora começar a observar pelos seus próprios olhos como é que acontece essa luta pela desigualdade, a luta entre a esquerda e a direita. Qual foi a grande divisão? Agora eu quero que você enxergue com seus próprios olhos e comece a observar isso, né? Então, nessa luta pela desigualdade é criada uma máquina de ódio. O Judas, ele é o criador do grande ódio. Então, ele fez Maria odiar a riqueza dela para salvar, supostamente, os pobres. E se você for ver, todas essas causas sociais, elas são polos também, além de culpa, de ódio, para que um odeie o outro. Não. É uma máquina de ódio. E a solução não existe. Percebe? A solução dessas causas não existe. Porque Jesus fala que essa é uma causa impossível. Os pobres vocês terão sempre consigo. Então, talvez você seja uma pessoa que tem uma causa, ou talvez você veja pessoas lutando por causas. Eu quero que você observe e se você é realmente uma pessoa questionadora, você vai perguntar, essa é uma causa impossível? Ela um dia pode ser resolvida? Então você vai ter que questionar. E se ela for uma causa impossível, ela é uma causa de Judas. Foi Judas que mandou você lutar ela. Todo o objetivo de Judas é desconstruir. Qual que é a palavra mais usada nos ambientes de esquerda? É a desconstrução. Você tem que desconstruir isso. Por quê? Porque Judas desconstruiu a autoridade de Maria, desconstruiu a vontade de Maria, desconstruiu o perfume, a riqueza de Maria. Judas desconstrói. Judas não constrói nada. Ele só tira. Ele vai tirando pedaço por pedaço. Primeira vontade, primeira beleza. Né? Então, e o perfume de Maria, ele representa muito mais do que só um perfume. O perfume é, como fala na Bíblia, ele se espalhou pela casa inteira. Então, o perfume representa a beleza de Maria, o fator atrativo de Maria, tudo aquilo que uma mulher pode ter de melhor. E se vocês observarem, uma pessoa quando acredita em causas, quando ela acredita em Judas, ela começa a se desconstruir pela causa. O que uma menina de esquerda faz quando começa a entrar na causa? Ela para de se maquiar, ela deixa de valorizar sua própria beleza, muitas vezes corta o cabelo, ela começa a perder e desconstruir todos os fatores da sua beleza e principalmente se afasta de Jesus, né? Então, outra coisa que
se caracteriza é a falta de responsabilidade pelas causas. Percebam, Judas não é responsável por resolver a riqueza, porque ele pede o perfume de Maria para resolver, e não a riqueza dele. Ele não usa a própria riqueza. E se você observar todo o ambiente de esquerda, ele está sempre reivindicando riquezas de outras pessoas, culpando outras pessoas, responsabilizando outras pessoas para que eles resolvam a riqueza, para que eles resolvam a pobreza. Desculpem. Percebem? Então, a falta de responsabilidade pela causa é a característica maior de Judas e das pessoas de esquerda. Porque eles não são culpados de nada. Quem é culpado são os outros. Eles são os que chacoalham o pote. Né? E quando você vê essa máquina, toda essa estrutura, ela é usada para quê? Principalmente para o ambiente de eleição. Porque ele propõe a solução de uma causa socioambiental, ele culpa outras pessoas e ele quer ser eleito, para que ele seja um instrumento de solução daquela causa, para que as pessoas deem a sua riqueza para ele, na forma de impostos. Entende? Então, você não vai ver nenhuma pessoa que defende uma causa querendo que a causa seja realmente resolvida. Porque isso acabaria até com o seu próprio sustento. Se ele resolver a pobreza, ele vai trabalhar com o quê? Se ele estava lá para resolver a pobreza, né? Então, essa é a máquina da divisão. E as pessoas que acreditaram em causas, isso é muito pesado, isso é muito forte para mim falar isso, mas elas se tornam escravos de Judas. Os escravos de Judas são pessoas que acreditaram em causas socioambientais e agora passam a dar toda a sua riqueza e vivem em função disso. Eles dão tudo, eles dão seu tempo, a sua energia, eles têm um ódio muito grande por todas essas pessoas, as supostas culpadas das desigualdades. Você vai ver elas sempre falando que ela luta pela desigualdade. Esses são os escravos de Judas. Eles dão tudo para ele. E ele vai tirar tudo, porque eles vão morrer pobres e sem nada. Você não vai ver uma pessoa que luta pela desigualdade criando riqueza, criando emprego, criando PIB, porque ele não trabalha para isso, ele não trabalha para produzir, para multiplicar riquezas. Ele trabalha só para dividir riquezas. Enquanto Judas chama para a divisão, né? Judas sempre chama para a divisão, enquanto Jesus chama para a multiplicação. Se você observar a Bíblia toda, é uma multiplicação de riqueza. É os peixes, é os pães, é a parábola da semente, a parábola do semeador, dos talentos. A Bíblia é um livro sobre multiplicação. Jesus é um multiplicador. E ele fala que você vai fazer mais obras maiores do que ele. Enquanto Judas é um divisor. Ele está sempre querendo dividir a riqueza dos outros. Ele é um divisor e ele divide as classes, ele divide as riquezas, ele divide as famílias. Né? Então, ele tem várias armas. Você tem que ficar muito atento a isso. Muitas armas. Eu vou falar aqui alguma delas. Ou seja, a traição. Uma pessoa de esquerda sempre vai trair a outra pela causa. A causa é mais importante, ou a suposta causa é mais importante do que a própria pessoa. Percebam, Judas queria deixar Maria pobre, culpada, sem nada e sem Jesus, para roubar a sua riqueza.
Então, a traição é a primeira ferramenta de Judas, se vocês observarem, porque quando Jesus se levanta contra Judas, porque aquilo foi um levante no momento em que ele causou a divisão. Imaginem que era um jantar, que todos viram aquilo, Jesus se levanta e fala: você não vai roubar ela. Sua causa é uma mentira, é impossível. Então, Judas vai lá e trai Jesus primeiro. Ele vai denunciar Jesus para o exército. Depois, a calúnia. Se vocês observarem na Bíblia, o que acontece quando Jesus, isso eu me questionei muito, quando Jesus vai ser julgado na frente de Pilatos, todo o povo já odiava ele. E aí eu perguntei, por quê? Se Jesus estava curando as pessoas, se Jesus estava ensinando, tinham centenas de pessoas já ensinadas e curadas, milhares até, por que o povo odiava ele naquele julgamento e acusou ele tão ferozmente, enquanto tinha um Barrabás do lado, um ladrão? Porque a calúnia já tinha sido feita. E a Bíblia não fala, porque a calúnia é feita por trás, por debaixo dos panos. Porque Judas, para que Jesus fosse julgado, primeiro ele tinha que ser caluniado. O povo devia pensar que ele era um falso profeta. E aí, o julgamento. Então, Jesus é julgado, condenado, preso, humilhado, de frente aos guardas, quando cospem nele. Ele é exposto. E ele é crucificado. Então, as armas de Judas é a traição, a calúnia, o julgamento, a condenação, ser preso, humilhado. A humilhação é uma arma de Judas. As pessoas querem te expor e te humilhar, até que você seja crucificado. Então essas basicamente são as principais armas de Judas. Se vocês observarem, Jesus não usa nenhuma delas. Somente Judas. E a calúnia, a calúnia, ela serve para quê? Para denegrir a imagem da pessoa. Por que ela é uma arma tão forte, a calúnia? Porque ela quer quebrar a imagem da pessoa. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Então, se eu quebro a sua imagem, eu quebro a sua conexão com ele. Se eu convenço de que você é outra coisa senão isso, você quebrou a sua conexão com Deus. É por isso que Judas, ele está sempre usando de deboche, de calúnia, de mentiras para falar sobre você. E tentando convencer os outros e até você mesmo de que você não é aquilo. Porque a imagem é a sua principal conexão com Deus. Fazer você sentir vergonha de si mesmo, fazer você sentir vergonha dos seus dons, para que você não se exponha, é uma arma de Judas. Fazer que você sinta medo, para que você não se posicione, assim como Jesus, não afronte Judas. A vergonha, o medo, é para quê? Para você não se opor ao que justamente era a causa dele, a falsa causa para que ele roubasse. Então, acredito que vocês já estão entendendo, que o medo de falar em público, as razões, e aí veio a grande revelação, porque o tempo inteiro as pessoas com medo de falar em público, quando você pergunta para elas, essa é a grande revelação, prestem muito bem atenção nisso. Porque quando você pergunta para as pessoas por que você não se posicionou? Por que você não mostrou a tua opinião? Porque eu tive medo de ser julgado, de ser exposto e de ser crucificado. Essa é exatamente a palavra que sai da boca das pessoas.
sem elas nunca terem sido crucificadas de fato. Entenderam? Ela tem medo de ser crucificada. Porque esse é um bloqueio que Judas criou lá atrás. Crucificar as pessoas que se opõem a ele, que se posicionam. Então, agora eu quero que vocês entendam, né, o que acontece. A exposição, ela é uma arma de Judas muito forte para bloquear as pessoas de se posicionarem. Então, quando Judas se opõe, quando Jesus se opõe a Judas, né, era um jantar, todo mundo viu. Todo mundo viu que ele falou que aquela causa dele é uma causa falsa, que era uma mentira. Que ele não ia resolver o problema dos pobres. E aí como é que foi o processo? Judas traz Jesus na frente de todo mundo, beija ele, coloca ele no processo de julgamento, de exposição, de humilhação, de tortura até ser crucificado. Então, o que todas as pessoas que estavam ali em volta e viram que foi Judas o responsável por colocar Jesus no caminho da crucificação, o que essas pessoas falariam? Será que elas se levantariam contra Judas para serem crucificadas igual Jesus? Será que elas teriam coragem? E foi por isso que Pedro negou o Cristo por 3 vezes. Com medo de ser crucificado, ou seja, Pedro estava sendo bloqueado de admitir o seu posicionamento, para que ele não fosse crucificado. Vocês estão entendendo a arquitetura de todo o bloqueio que Judas faz para bloquear você de se posicionar, de ir contra as posições dele, de ir contra as falsas causas que ele cria para roubar o dinheiro? Então, a vergonha que ele faz você ter daquilo que você tem, né? São muitos bloqueios. Ele está querendo bloquear você para quê? Para que ele continue atuando por trás. Para que ele continue mentindo e roubando a autoridade. Ele está roubando a autoridade das pessoas. Bloqueando elas, mentindo e pegando a sua riqueza. É por isso que uma pessoa de esquerda, ela necessita tanto do coletivo. Você vai ver que ela sempre está falando do coletivo. O coletivo salva, o coletivo é a solução para as coisas. Porque na liberdade, na liberdade de Cristo, ele estava sozinho sendo crucificado, enquanto o povo observava. Ou seja, é confortável estar no coletivo. É confortável culpar os outros pelas desigualdades. Agora, estar sozinho, ser crucificado, é algo que necessita coragem, que necessita que você esteja sozinho, né? Mais uma vez, a esquerda sempre chamando para o coletivo, enquanto a direita de Jesus chama para o indivíduo, a liberdade do indivíduo, de usufruir, de louvar e de se posicionar como ele bem entender. Então, todo esse bloqueio, ele causou uma inversão de valores. Qual que é essa inversão de valores? Eu me importo mais com a causa do que com as pessoas, né? É por isso que direita e esquerda não dialogam. Porque de um lado tem uma pessoa que preza pela liberdade e do outro tem uma pessoa que preza pela igualdade. Essa pessoa que luta por essas causas sociais, ela perdeu a liberdade dela. Ela é a Maria que já deu o perfume para Judas.
ela já perdeu a liberdade, ela perdeu toda a riqueza, ela perdeu tudo que ela tinha. E agora a única aquela coisa que ela tem para lutar é exatamente essa causa que ela vai passar a vida inteira defendendo e lutando. Ou seja, isso causou uma inversão de valores, porque agora ela está do lado de Judas e ela acha correto roubar para ajudar uma causa social, porque é isso que Judas faz. E todos ali sabiam que Judas fazia isso. Só que o grande medo de ser crucificado impede e bloqueia elas de se posicionarem. Entendem a inversão de valores? Porque agora ela vai defender a todo custo, com o medo, o bloqueio de ser crucificado, para que esse sistema se mantenha, para que ela não se oponha ao Judas. E ela nunca vai admitir que outras pessoas exerçam sua liberdade. Pelo contrário, ela vai querer crucificar também. É uma pessoa de esquerda é a pessoa que crucifica, que cancela, que julga, que expõe para defender sempre a causa. A causa é muito mais importante. Ou a falsa causa. Né? Democracia. Não existe democracia. Judas foi democrático com Jesus. Quando Judas se opõe a ele e pergunta, né, você vai resolver a questão dos pobres? Não vai. O que Judas tinha? Ele tinha a democracia, argumentos do lado dele? Obviamente que não. Então, do lado, obviamente, você vê sistemas de esquerda é proibido questionar. Né? Sistemas ditatoriais é proibido. E com isso, eles adotam pensamentos infantis. Tudo é a causa, todas as causas do mundo, a culpa é a desigualdade. As pessoas não têm mais livre-arbítrio, as pessoas não têm mais... Tudo é a desigualdade. E aí elas adotam esse pensamento infantil de relacionar tudo à desigualdade, enquanto Jesus é sagaz e inteligente e perdoa as pessoas individualmente. Não por culpa, mas porque elas querem, pela fé delas, é que Jesus perdoa e cura. Né? O grande posicionamento, que é se posicionar, e a decisão que você tem que tomar. Se você fosse Maria, você ouviria Jesus ou você ouviria Judas? Então é essa divisão que ele veio causar. E esse posicionamento. Não existem duas decisões desse tipo. Percebe? Ou ela dava e continuava louvando Jesus, ou ela dava o perfume para Judas. E você, o que você faz com a sua riqueza? Qual vai ser o teu posicionamento? E o grande motivo de Judas denunciar Jesus para a crucificação, e que não é mencionado, é exatamente isso, porque Jesus colocou na cara de todo mundo que aquela era uma causa falsa. Então Judas ia perder todo o privilégio dele, a mamata dele, de viver do dinheiro dos outros. E é por isso que Judas denuncia Jesus. Porque logo após isso, vocês vão ver na Bíblia, que Judas acerta com o exército a denúncia de Jesus. Ele não tinha outro motivo senão perder toda a mamata que ele tinha. E isso se assemelha muito a hoje em dia. Toda pessoa que se levanta contra uma causa, o sistema tenta crucificar, expor, caluniar ela. Né? E isso cria um bloqueio da verdade. Né? As pessoas acabam... Quantas vezes você já tentou convencer uma pessoa que acreditava em determinado político que aquilo, por mais que ela sabe que o cara é um ladrão,
mas ela não é capaz de dizer isso. Esse é o bloqueio da verdade, o bloqueio que Judas causou. Entenderam? E mais do que dar a sua riqueza, o ponto final, né? O ponto em que um escravo de Judas é perder toda a sua identidade. Porque ele passa a dar tudo para o Judas. O seu tempo, a sua riqueza, a sua alegria, sua liberdade. Tudo em nome de uma causa. Então ele vai perder completamente a identidade dele. Então, esse curso ele foi desenhado para que vocês enxerguem o verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? Quem é o que chacoalha o pote? É para deixar claro, escancarado, quem é a pessoa que chacoalha o pote. Vocês têm que identificar quem é o Judas. Toda causa social tem um Judas. Eu fui pesquisar a menina que lançou Black Lives Matter. Pesquisa na internet o tamanho da casa que ela comprou. Se você acredita numa causa, pesquise lá no fundo quem é a pessoa que puxou essa causa, quem chamou para essa causa, o quanto essa pessoa ganha, o quanto essa pessoa ela é Judas. Entende? E principalmente se essa causa realmente vai ser resolvida. Eu vou falar para vocês, tem pessoas que acreditam ainda que Jesus, né, estava em favor dos pobres, mas é de uma forma completamente diferente de Judas. E eu vou colocar muito detalhadamente aqui para que vocês não caiam mais na armadilha de Judas e façam assim como Jesus falou para você fazer. É uma diferença muito grande.